muitos telespectadores participando conosco. Às vezes acontece, gente, durante o programa a gente recebe alguns telespectadores que estão ligando ou mandando e-mail apenas para parabenizar o programa, agradecer que assiste. Às vezes não dá tempo, o nosso tempo é curtinho, não dá tempo da gente agradecer o nome de todos esses telespectadores. Eu escolhi agora, por exemplo, aqui o nome da Maria Dalva Maria Dalva Delpoio, de Louveira, estado de São Paulo, está apenas parabenizando o programa e disse que o programa está maravilhoso. A gente agradece o seu carinho, viu, Maria Dalva? Então, em nome da Maria Dalva, a gente agradece todo mundo que sempre manda aqui para a gente, apenas parabenizando, comentando, porque nosso tempo é curtinho, a gente acaba gastando para conversar sobre o tema mesmo, que a gente trabalha toda a noite. Aproveitando a ocasião, então, quero fazer a pergunta aqui do nosso outro telespectador. Ele é da cidade de Icó, lá do Ceará. Aliás, a gente recebe e-mail, graças a Deus, do Brasil inteiro. O José Iderlande Bezerra, ele até coloca que além dele, a família também sempre assiste. O nome do pai é Manuel Ferreira e a mãe, Dona Maria José. Agradece, elogia muito aqui o Padre Guido. E a pergunta que ele faz é o seguinte, comentando ainda sobre a questão do dia 25 de dezembro, daquela relação que o senhor comentou agora há pouco sobre uma festa antiga do Império Romano, na qual comemorava a figura do Sol. Existe aí um sincretismo religioso, a igreja colocou isso para pensar numa espécie de sincretismo religioso, ou foi uma novidade e a igreja acabou, por convergência, admitindo essa data para começar um novo tempo? Não acho absolutamente certo usar a palavra sincretismo, porque os romanos ou outras pessoas que não acreditavam em Jesus continuaram não acreditando. Só que os cristãos aproveitaram desta festa social e que quiseram exatamente dar um sentido muito mais alegórico e mais profundo. Ao invés de adorar o Deus Sol, colocaram o Sol, digamos assim, com a letra maiúscula. Certo. Isto é o verdadeiro Sol, que é Jesus, que vem iluminar o mundo inteiro. E, portanto, foram muito felizes, porque esta festa começou a ser comemorada todos os anos. E até hoje continua com esta bela tradição. Muito bem. Por que apenas 4 semanas? Lembra que o nosso telespectador Igor Morvan combinou 4 semanas? Tem alguma razão por isso? Poderia ser mais tempo? Olha, Igor, uma bela pergunta. Mereceria uma resposta um pouquinho mais comprida, mas vá logo no assunto. São 4 semanas de preparação. Aliás, se você presta muita atenção ao Evangelho, que foi lido ontem, primeiro domingo, e o próximo também, não se fala do nascimento de Jesus, se fala da segunda vinda de Jesus, certo. a vinda futura. Portanto, mais uma vez, a vigilância para estar prontos a entregar a nossa vida para o nosso encontro pessoal com Deus na hora da nossa morte. E as outras 2 semanas, terceiro e quarto domingo, se fala aí sim do que aconteceu momentos antes do nascimento de Jesus. É um mês de preparação, um tempo muito bom que a igreja costuma celebrar, não só em ocasião do Santo Natal. Quando chega a Páscoa, elas são 6 semanas até, praticamente para chegar depois à celebração da grande semana chamada Santa, e que completa os 40 dias. Justamente sobre isso que eu ia comentar, Padre Guido, a relação do Advento com a Quaresma. São 2 períodos, os 2 são caracterizados por aquele clima de penitência. Sim. Na missa a gente, então, como a gente falou agora há pouco, omite-se o glória, né? Os padres vão celebrar, então, sempre usando cor roxa, a cor litúrgica desse tempo é a cor roxa. Diante de 2 grandes festas, as mais importantes do calendário litúrgico, Paixão e Morte do Nosso Senhor Jesus Cristo e o Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja preparou esses 2 momentos de penitência. Não foi por acaso, né, Padre Guido? Claro. A solenidade prioritária no ano litúrgico não é o Natal, é a Páscoa. Certo. Saibamos disso em primeiro lugar, né? Precedida por um tempo de preparação, digamos assim, muito intenso, chamado de Quaresma. Inclusive, mereceria uma explicação mais profunda. Até a festa de Carnaval, tanto celebrada, especialmente aqui no Brasil, né? Carnaval é a fusão de 2 palavras em língua latina, carne, vale. Carne significa carne e vale tchau, tchau. Porque naqueles 40 dias não se podia comer a carne, vejam só.
É aí que nasce a história das comemorações antes de entrar no jejum. Porque a igreja comemorava os 40 dias de quaresma numa maneira muito séria e com tanta penitência diante do que aconteceu na Semana Santa, que nós chamamos assim, com Jesus, o processo sumário que resultou na condenação à morte. Ninguém esboça um sorriso. Aliás, todo mundo se sente até arrependido e a Páscoa mexe com o coração. Por isso, a melhor maneira de viver a preparação para a Páscoa é também uma verdadeira confissão e uma mudança da vida espiritual. A igreja bate muito sobre esta preparação para não cair num erro que, infelizmente, está acontecendo no mundo inteiro, o erro do consumismo, que caracteriza o Natal e a Páscoa um pouco menos. Mas neste período do ano que estamos passando, nós notamos uma grande corrida ao comércio que mantém abertas suas portas até noite adentro. Se pensa muito na festa social, no intercâmbio de presentes, um prato diferente na mesa, convites, etc. E talvez Jesus é colocado mais uma vez de lado. Infelizmente, estamos caindo neste grave erro. Por isso, a igreja orienta a colocar o evento do nascimento de Cristo como prioritário. Se Jesus chegasse de verdade, eu estaria pronto a acolhê-lo, como os humildes pastores, como os reis magos que enfrentaram aquela viagem, ou eu faria o mesmo papel do rei Herodes, que mandou matar todas as criancinhas. Inclusive, é uma tradição tipicamente italiana. Certo. Quando se constrói o presépio, não pode nunca faltar dentro do presépio o palácio do rei Herodes. Faz parte do presépio, porque com um pormenor, sempre com uma luz dentro. Por que se costuma fazer assim? Para dizer que Jesus veio, foi acolhido pelos pastores, mas aquela luz dentro do palácio do rei Herodes mostra que aquele homem ficou furioso, que estava vivo, a luz, certo, e que tomaria logo em seguida aquela atitude que infelizmente está registrada no Evangelho de Mateus, e mandou matar todos os meninos homens de 2 aninhos para baixo, pensando de incluir entre eles o menino Jesus. Pois é, muito bem. A Marlene Barbosa Coutinho, daqui da cidade de Valinhos, ela ouviu dizer alguma vez, ela quer entender mais, que a própria árvore de Natal também representa o Cristo. Se nesse caso é verídico pensar assim, ou se só mesmo o presépio a gente lembra disso? Explica um pouco mais sobre a árvore de Natal. Agora, a árvore de Natal, disse-no antes, foi uma criatividade de São Francisco de Assis. Parabéns para ele, que foi o idealizador deste costume que até hoje é vivido. O presépio, o senhor está falando, o presépio foi com Francisco de Assis. Exato. Agora, a árvore não foi... A árvore de Natal, exato. A árvore de Natal veio a partir do ano 1500, quando, depois da celebração do Concílio de Trento, as igrejas que nasceram com o título de protestantes, separando-se de Roma, apresentaram um símbolo paralelo, que na verdade é belo também. Certo. Inclusive a árvore de Natal, com uma estrela em cima, que representa a estrela cometa, né, que orientou os magos, com a riqueza das bolinhas que representam os frutos do Natal, dá de pensar como uma alternativa da coroa do Advento. Sim. A árvore de Natal está presente hoje também no mundo inteiro, é iluminada, inclusive o jornal da Itália, Corriere della Sera, de hoje, coloca em destaque a árvore de Natal que está boiando no Guanabara, no Rio de Janeiro. Certo. Sim, como uma coisa excepcional, extraordinariamente bela, e esta notícia já está dando a volta no mundo,
Parabéns para quem que teve esta ideia criativa da árvore de Natal dentro da água, né? Muito bem. Bom, a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do programa de hoje. O Padre Guido vai falar na sequência, então, sobre a relação do Advento com os personagens Isaías, João Batista e José, tá certo? Não sai daí, a gente volta já já.